Está começando mais um Antenados na Geral, ao vivo, para todo o Brasil, aqui na tela da Boas Novas. É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Como é sexta-feira, é perguntas e respostas. Você tem alguma dúvida sobre a Bíblia, sobre a vida cristã, sobre o cotidiano, sobre futebol, sobre política, sobre qualquer coisa, e você quer ouvir talvez aqui uma opinião de um pastor, uma opinião pastoral, o que líderes evangélicos pensam sobre esse tema? Sexta-feira, no Antenados na Geral, é o dia de fazer essas perguntas. Mas vai com calma. Você vem pergunta ainda, vem lá da evolução, da madeira, enfim, das fagulhas que fizeram o mundo. Às vezes é muito complicado a gente responder num programa perguntas muito profundas. Mas se você tem alguma dúvida sobre algo que aconteceu no dia a dia, no seu cotidiano, e quer entender isso melhor, manda pra gente que sexta-feira é dia de responder elas. Para falar um pouco sobre tudo que vem pela frente, pelas perguntas que serão feitas por você aí de casa e por perguntas que já tem aqui na internet, eu recebo ele que é pastor, presidente do Ministério Vinde Amados Meus, pastor Jarvis Brito. Pastor Jarvis, bem-vindo ao Antenados na Geral. Muito obrigado, prazer mais uma vez estar aqui, André. Uma boa tarde, na graça e na paz do Senhor Jesus a todos os telespectadores. Creio que será uma tarde de bênçãos só com a ajuda de Deus, né? Porque sexta-feira me dá medo. A gente começa tremendo, porque a gente não sabe de fato o que vem. São assuntos bastante distintos. A gente uma vez está falando de salvação, daqui a pouco a gente tem perguntas sobre futebol e torcida organizada, e é pecado ou não. A gente muda da água para o vinho aqui, mas é bom de vez em quando sem falar dúvida, sobre sem coisas distintas. Cientes de que a Bíblia, né, não diz tudo que nós queremos saber, mas talvez diga tudo que nós precisamos saber, o que é necessário sim. Mas Deus vai nos ajudar, vai dar graça aqui para o pastor. Eu estou com gente muito sábia aqui me ajudando, pastores intelectuais, então eu tenho certeza que Deus vai dar habilidade a eles. Não tem problema. Eu também recebo ele que é pastor da igreja da cidade, aqui em Curicica, no Rio de Janeiro, pastor Moisés Ambrosio. Pastor Moisés, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, André. É um prazer também. Obrigado aí pelo... deixou a gente agora numa aperto danado aqui, mas vamos ver o que a gente pode fazer para ajudar nas perguntas aí e debater um pouquinho, até aprender um pouquinho juntos aqui. É um prazer e alegria estar aqui, André. E hoje não está fácil. Deixa eu só botar algumas pautas e depois a gente vai perguntar. Mas hoje vamos falar sobre travesti que cantou dentro de igreja. A gente vai falar sobre pastores que foram expulsos de boate de striptease porque estavam evangelizando clientes. Eita Deus! Vamos falar um pouco sobre, deixa eu ver aqui, a questão de usos de dízimos e ofertas, segurança armada dentro de igreja. Hoje está forte demais. Você quer tirar alguma dúvida, quer entender um pouco sobre isso? Fica ligado no Antenados. Também recebo ele que é pastor do espaço Oficina da Vida. Ele também é líder do projeto social Oficina da Vida, pastor Cláudio Antônio. Pastor Cláudio, bem-vindo ao Antenados. Bem-vindo, boa tarde a todos. Prazer mais uma vez voltar a essa casa e, como o pastor mencionou também, obrigado pelo convite, né? E obrigado pelo elogio, né? Mas a responsabilidade é grande porque nós sabemos que estamos lidando com vida humana. E é sempre bom a gente ter uma palavra de edificação, de sabedoria, para que as pessoas de alguma forma possam ter um direcionamento para que vivam dias melhores, né? Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor Cláudio, pela sua presença. Lembrando vocês que durante o programa, aqui embaixo, vamos colocar os contatos para você interagir conosco. Pelas redes sociais, SMS, Twitter, e-mail. Ou se você quiser, como nós estamos sexta-feira, o programa está ao vivo sim, você pode pegar o telefone e ligar para a gente. Tem uma dúvida? Ou então concorda, discorda, quer comentar sobre aquilo que está sendo debatido? Pegue o seu telefone e participe conosco aqui no estúdio com a sua voz, tá bom? Durante o programa, todos os contatos vão aparecer para você já interagir conosco. Deixa eu iniciar já, pastores. Eu vou pegar algumas, para a gente poder até comentar algumas notícias muito faladas essa semana no meio de igrejas evangélicos e em sites gospel, e eu vou abrir especificamente um. E dá vontade até às vezes de fazer um merchandising, porque é um grande site, gospelhoje.com.br. Se você quer se informar um pouco sobre tudo que acontece com a igreja, com o mundo cristão, gospelhoje.com.br, você pode ficar atualizado disso. Não sei se a câmera pode também dar um close aqui no computador, porque eu vou pegar uma pergunta que vem exatamente desse site, e aqui o pessoal está mostrando um pouco o site ali, está na tela, onde aconteceu o seguinte, já vou mudar aqui então agora. Um pastor usou os recursos dos dízimos e da oferta da igreja para construir casas para membros que não tinham casa, ou sem teto, ou que não tinham condições financeiras para ter um lar. E aplicou, e já parece, enfim, segundo a notícia lá falada, já tinham mais, se não me engano, de 6 ou 7 casas construídas, e estavam construindo mais casas. Quando foi colocado essa notícia, comecei a ler os comentários, começou muita gente elogiando. Poxa, parabéns, pastor, é isso mesmo, invista nisso. Depois começou a entrar outras pessoas mais
com um olhar mais teológico, entendendo, bem, a Bíblia não fala que dízimo e ofertas é para ser talvez empregado nisso, né? É para crescimento da igreja, amém, para ajudar ou dar de comer para o irmão que está passando necessidade. Agora, construir casas, igreja não é filantropia. Aí começou a entrar num debate bem acirrado até nos comentários. E eu quero trazer esse debate para a gente. Se a Bíblia especificamente mostra que devemos, talvez, empregar dízimos e ofertas aqui ou ali, ou quem escolhe é o pastor, ou aquela membresia, aquela igreja, aquela comunidade, a questão de fato, igreja, até que ponto a igreja deve fazer filantropia, e até que ponto filantropia é uma coisa, social é uma coisa, e espiritual, que é o trabalho de fato que a igreja veio ser instituída na terra, foi feita para ser isso. Então, como é que vocês acham disso que esse pastor e essa igreja fizeram aqui, pastor Moisés? André, a gente tem muita dificuldade, às vezes o povo tem muita dificuldade em entender esse problema de recursos financeiros da igreja, né? Até porque parece algumas igrejas, né? A gente é assembleiano, a gente sabe que a gente vê a origem assembleiana, e parece que a igreja é só para pagar salário de pastor, pagar água e luz da igreja, e essa palavra filantropia. Quando a gente pega a Bíblia, e a gente conhece, sabe isso, a gente vai encontrar uma coisa interessante na Bíblia, na época dos apóstolos, que em determinado momento da vida deles, eles perceberam que eles estavam cuidando só do evangelho e estavam esquecendo as viúvas, esquecendo os pobres, aquelas viúvas que tinham perdido o marido exatamente por causa do evangelho, e havia muita necessidade no meio da igreja por causa disso. E a igreja começou a perceber, os líderes começaram a perceber que eles estavam errando, porque eles estavam cuidando do lado espiritual, bater, irmã, vou orar por você, tal que Deus te abençoe, e se vira. Eles perceberam, não, então eles chamaram, o que a Bíblia diz? Que eles chamaram um grupo de pessoas e disseram, olha, é o seguinte, gente, a partir de agora, diáconos, nós vamos cuidar aqui, eu, Pedro, João, o pessoal, vamos cuidar, e vocês vão cuidar das viúvas, dos necessitados, cuidar como? Da casa, da comida, do alimento, ajudar as pessoas. Se isso é filantropia, então a Bíblia diz que era feito isso, que a igreja primitiva fazia exatamente isso. Hoje é que as coisas mudaram um pouco, parece que as coisas ficaram só que dinheiro é só para algumas situações. Para a expansão da própria igreja como organização e não talvez para ajudar os membros. É exatamente isso, né? E é um erro muito grande. Claro, às vezes existem os exageros, correto? Eu li essa história porque, inclusive, eu sou assinante aí do Gospel, é interessante isso aqui, eu recebo, eu li esse comentário, eu chamei minha esposa, meu filho, achei sensacional. É um pastor que ele é em tempo integral na vida, mas ele não depende do salário da igreja, e aí está a cabeça, né? Ele sabe que ele precisa fazer. Gente, dando casa, com certeza, muitas pessoas vão entregar a vida para Jesus, vão perceber que o evangelho não é só aquele lado espiritual, não é só lá no céu, não. São coisas que a igreja faz efetivamente aqui na terra. É verdade. Efetivamente aqui na terra. Existe alguma limitação para onde devem ser empregados os recursos da igreja? A Bíblia é específica nisso? Ou isso vai da cabeça do pastor e da membresia? Eu creio, André, esse tema é interessante. O pastor Moisés foi muito feliz ao colocar, né? Claro que em questão de limites, né? Porque a Bíblia revela que Deus se manifesta pela sua multiforme graça e sabedoria, né? Então, eu creio na igreja como organização, mas na igreja como organismo e na igreja como organização. Como organismo é espiritual, é o cabeça, é o Cristo, é dinâmico, né? Agora, como organização, ela também funciona como empresa, com CNPJ, prestação de contas, tem contabilidade, ao contrário do que muito mundo pensa. Deveria. Agora, deveria, exatamente. Agora, o que eu creio, esse é o grande desafio para a igreja desses últimos tempos, André, é conseguir alcançar. Você até estava num debate justamente na sexta-feira, que até onde vai a abrangência e o limite do ministério pastoral. Porque até onde a gente pode influenciar coisas na vida das pessoas, escolher quem deve casar ou não, qual carro deve comprar ou não, mais ou menos nós isso. Aconselhamos, mas o desafio, nós conseguimos parar antes daquela linha tênue, que é não interferir, não se tornar invasivo, mas influenciar sim, não negociar princípios sim. Agora, dentro dessa questão de multiforme graça, eu creio que o grande desafio é o pastor entender o seu chamado e a visão que Deus tem para a sua vida. Biblicamente falando, o pastor Moisés foi muito, como se diz, se manteve muito preso à Bíblia e é verdade. Não há como você pregar o amor de Deus e pregar o Evangelho das Boas Novas sem fazer obras.
Eu sempre fui muito contra, enquanto membro de igreja, quando eu via pessoas fiéis a Deus, que foram enquanto empregados, dizimistas, ofertantes, e num determinado momento, numa fase difícil, a igreja nunca podia ajudar. E às vezes eu ajudava do meu bolso. Então, mas fazia uma oração bonita. O Senhor abre as portas, tal, e de repente faz assim, agora vai com a fé. Né? Eu creio que o que cabe a nós, Deus não vai fazer o milagre. Né? Deus vai operar o milagre. Jesus ressuscitou a filha de Jairo, e logo assim que ele ressuscita ela, ele diz, dele de comer porque ela tem fome. Certo. Porque ele falou, olha, para ressuscitar precisa de milagre, para dar de comer não precisa, vocês têm condições. Agora, desde que o chamado dessa igreja seja isso, desde que o pastor entenda e junto com a sua membresia entende isso como uma visão e um ministério deles, e isso não fira princípios estatutários da igreja, a questão de acordo, porque eu acho que o grande desafio ao pastor também, eu costumo dizer que nós não podemos tem que ser firme a liderança, tem que ser autêntica, mas nós também não podemos pregar tanto tempo, com respeito aos romanistas, aos católicos romanos, certo. Mas a igreja protestante pregou contra a infalibilidade papal. E às vezes hoje nós vivemos muitas vezes a infalibilidade pastoral. Então assim, eu acho que o pastor também tem que dividir, tem que consensuar, é a visão de Deus para nossas vidas, é o que Deus quer para essa igreja específica, aí sim, desde que seja claro, transparente, em acordo, as decisões não sejam paternalistas no sentido de, né, como acontece hoje na política, eu vou colocar primeiro beneficiar com as casas meus parentes, não. Eu costumo dizer, eu tenho muitos parentes, pastor Moisés, na igreja que eu pastorei, mas eu costumo sempre dizer, eu não sou pastor de família, da minha família, eu sou pastor da igreja. Então, a regra vale para todos. André, antes que a gente possa, alguém dizer assim, pô, pastor, o senhor é pastor, diz assim, então quer dizer que a gente vai ter que atender tudo e tudo. Cuidado, aí é um detalhe. Claro, por exemplo, é o limite. A lógica, eu fui pastor de igreja. Se a gente bota isso aqui e fala em televisão, vai lotar de gente que não tem casa naquela igreja. E quem está falando, exatamente. Quem está falando já foi pastor do interior no Amazonas, já foi pastor na África, que passou por estar em lugares necessitados, gente morrendo 4 anos. Veja só, claro que eu preciso ensinar a igreja, porque há aquele caso também, pastores, de que está ali um grupo de pessoas, tem uma pessoa necessitada, aí aquele grupo se reúne, 4, 5 pastores, vem, pastor, nós estamos com uma irmã ali que está passando necessidade, a igreja tem que ajudar. Peraí. A igreja não é só a administração do pastor, sim. A igreja é cada um de vocês. Sim. Então, claro, o pastor tem que também fazer o trabalho de dizer assim, meus irmãos, o que vocês podem fazer por essa irmã? Ela precisa o quê? De 1 quilo de farinha? Vocês vão dar o quê? Meio quilo? Então, dê o meio quilo, sim. E o que faltar a gente como igreja administra, para poder ensinar a igreja também que eles fazem parte. Porque é fácil também porque trazer o problema para o pastor e não resolver. Exatamente. Como igreja. O perigo que o pastor Moisés está falando é delegar, né, para a instituição aquilo que é papel de cada um como igreja. A igreja somos nós. Então, também, que eu falo, é o limite. Claro. É isso que Deus quer para aquela denominação? Quais os critérios utilizados? Está de acordo com a membresia? Porque, assim, aí nós iríamos para um outro tema polêmico, e não é o objetivo aqui polemizar, se bem que esse dia, né? Mas o que acontece? O que é pior? O que se mantém mais próximo à essência do que Jesus pregou? Né? Construir uma casa para alguém que realmente é necessitado e que foi feito com critério essa análise, outras coisas que líderes estão fazendo tão feias. Dá água para eles beberem e matar a sede ou dá para eles a água da vida? Sobre isso que a gente vai falar no próximo bloco, e eu vou querer ver o pastor Cláudio e a opinião dele sobre isso também. Por isso que vai entrar naquele embate. Até que ponto devemos ser fortes na filantropia? Daqui a pouco, não, a gente não é filantropia, a gente veio para salvação de vidas. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Você nunca se importou. Segundo bloco do Antenados na Geral, ao vivo para todo o Brasil. Tema livre, sexta-feira, você pode também participar conosco. Já temos várias perguntas da internet aqui, estamos abordando algumas delas. E eu quero ver um pouco também sobre o pastor Cláudio. A gente está falando daquele limite, até que ponto a igreja deve sim fazer a questão social, amparar o viúvo, a órfão, a filantropia, vamos dizer assim, mas até que ponto ela não pode ser filantropia. É aquilo que nós falamos. Jesus, quando veio, ele não veio para dar água de matar a sede das pessoas, embora fez isso em alguns momentos, multiplicando pães e peixes e por aí vai, dar de alimentar. Mas ele veio dar água da vida. Então, temos que ver qual é esse limite, né, pastor Cláudio? Eu acho esse tema assim, muito interessante, me sinto assim, muito à vontade para falar sobre ele, por conta assim, das experiências que a gente já teve hoje como pastor e antes sendo ovelha que continuamos a ser de Cristo, pela nossa história de vida, porque além de na infância ter passado por dificuldades e conhecer bem esse lado, hoje a gente tem esse projeto social
porque é reflexo daquilo que a gente tem de experiência de vida, de entender a dor, a dificuldade de ser despejado, essas coisas todas, e vim de um lar dividido. Mas, por outro lado, como ovelha, sendo um crente com um bom emprego, sendo um bom dizimista, ajudando no sustento de missionários, hospedando pessoas em casa, sendo fiador, como um período como empresário e trabalhando em grandes empresas multinacionais. E depois, sempre tendo como a vida, como a melhor de todas as escolas, experiências fortes, onde você entende que muitas vezes a igreja arrecada de todo mundo e na hora que as pessoas, como o pastor mencionou aqui, passam dificuldades, a igreja não pode resolver os problemas. Então, eu gosto de avaliar sempre as sutilezas. E a Bíblia nos chama para o equilíbrio, né? Porque uma coisa não justifica a outra. Quando a gente está falando aqui sobre construir de casas, um dos projetos que eu me identifiquei muito, não sei se vocês já ouviram falar, são desses contêineres que são praticamente abandonados e aquilo são transformados em casas, algumas até de 2 andares, com luz solar, fantástico. Aquilo pulsou meu coração, eu tenho esse material, guardei, e há 13 anos sonho com esse projeto social. Hoje a gente deu o pontapé inicial aqui em Vargem Pequena, com esporte, que é o carro-chefe, mas tem fisioterapia, informática e arte e cultura, que é bem maior, mas demos o pontapé só para sair do sonho, se tornou realidade, porque o que acontece? A igreja hoje, você mais à frente vai mudar o tema, essa questão de assaltos na igreja e tudo. A igreja hoje perdeu a credibilidade de muitas pessoas, porque as pessoas acham que todo pastor é igual, todo pastor é isso, todo pastor é aquilo, se criam verdadeiros impérios. Por que não? Primeiro que o cumprimento da lei é o amor. Em Atos, as pessoas vendiam as suas propriedades para que ninguém tivesse necessidade. Então, a igreja não é que vai sair, se tornar uma construtora, sair construindo casa, e as pessoas ficarem brigando, porque isso aí é normal, é do ser humano. Na época que eu fazia o trabalho no Morro do Fubá, com 2 anos de convertido, se você desse uma geladeira para uma pessoa que não conhecia, a outra ia ficar com ciúme. Mas você tinha que ver de perto, porque o trabalho pastoral é esse, você conhecer de perto a necessidade. É claro que se existe uma pessoa que é um membro do ministério, você conhece a vida da pessoa, acompanha ali, vê a pessoa viver numa condição subhumana, que na época nós iríamos iniciar o projeto aqui, não era invadido aqui no sítio, atrás dos apês, que era 800 barracos. Miséria num contraste ao lado da barra. Graças a Deus, por ser a área de propriedade particular, foram retiradas dali e foram designados para casas populares. Ou seja, aí por conta disso não vai se construir, deve se construir sim, porque alguém que passa necessidade e é realmente um membro da igreja, a igreja pode ajudar sim, porque o que ficaria pagando um aluguel eterno ajudaria uma coisa simples. Por outro lado, se a pessoa vai pensar que vai entrar para a igreja porque a igreja está construindo casa, ela está equivocada. Ninguém vai ser ingênuo de todo mundo que entrar na igreja fazer uma inscrição que agora a igreja vai passar a doar casa. Não é isso. Porque a igreja não pode perder sua visão missionária, não pode perder uma série de fatores. De que igreja tu vai, crente? Eu vou na igreja Minha Casa Minha Vida, você conhece? Tem que ir com cuidado. E acho que ficou até um pouco a mensagem nossa aqui. Quando nós falamos também de igreja, ajudar, e o pastor Moisés foi mestre mesmo de falar isso, a igreja somos nós. A gente espera, às vezes, que o pastor ou a instituição onde nós damos o dízimo e ofertas faça isso. Quer ver um bom exemplo de pessoa que foi à frente e não superou a instituição? E aí, a gente já fez vários programas com ela, Flor de Lis. Eu tenho aqui, só busquei rapidinho, até hoje, contando com o dia de hoje, ela já adotou 55 crianças e jovens, e às vezes até adultos, porque é difícil pegar um garoto de 17, 18 anos que foi largado por ninguém e mora em um abrigo. 55. O programa Tudo Mais, minha esposa já fez um programa com ela, quando entrou lá, tem um verdadeiro prédio de andar, porque a cozinha é industrial. Vamos dar de comer, 40 pessoas almoçam, e é uma loucura, mas ela faz. Ela sozinha abrigou 55 pessoas. Não é mole não, um grande parabéns para ela e para as pessoas que adotam crianças, que eu acho que isso também é ser cristão, faz parte da vida cristã. Vamos para a pergunta da Luzia de Coelho Neto, no Rio de Janeiro. Tudo bem, Luzia? Tudo bom, querida? Como vai? Qual é a sua pergunta? Irmão amado. Diga. Boa tarde, meu querido. Boa tarde. Abaixa um pouquinho a sua televisão. Todos vocês, meus irmãos queridos. Amém. Amém. Da televisão Boa Nova. Amado. Minha irmã, só abaixa um pouquinho a sua televisão e abaixa o retorno, gente, aqui no estúdio. O Fred falou, peraí. O Fred falou, calma aí. Tá, obrigado, minha irmã. E eu já deixo também assim para a produção, quando pegar o telefone, falar para o pessoal já abaixar, tá? Mas pode falar, qual é a sua pergunta, minha irmã? Tá. Irmão amado, eu gostaria de perguntar aos meus amados irmãos
irmãos aí, e cada um de cada congregação. Isso. Sobre o Jacó, Eita Deus. que foi quem foi o primeiro dizimista do mundo. O que ele perguntou para Pegadinha. Deus? Falou, Deus, Jeová, se você me der comida para comer, roupa para vestir, casa para morar, tudo que eu quiser, eu vou te dar 10%. E porque eu falei com o Fred querido que eu não vou falar assim como eu ia falar. Irmãos amados, por que vocês não aceitam? Estou falando vocês queridos que estão aí. Por que as congregações, quando falam em dízimo, só falam em dinheiro, não falam em vaca, boi, Eita pão, Deus. banana. Tá certo. Tempo. Minha irmã Luzia, obrigado pela sua participação. Ela tá animada. Ela assiste Antenados e deve estar vibrando. Um grande abraço, obrigado pela sua participação. Uma coisa interessante dela, e claro, dízimo é 10% da sua renda. Pessoas têm renda em dinheiro e, segundo ela, eu não sei quem é pago. Claro, Luzia, eu e os pastores vão falar um pouquinho. Eu trabalho, acho que todos os pastores que trabalham aqui, no fim do mês eles depositam dinheiro na nossa conta. Não deposita vaca, peixe, arroz. Embora algumas igrejas, além de as pessoas darem dízimo, entregar dízimo e oferta, algumas pessoas levam rancho para poder ser distribuído. O pastor Moisés morou na África há muito tempo como missionário e desenvolveu um trabalho maravilhoso. Eu já vi vídeos de cultos com o pastor Samuel quando ia fazer questão missionária. Como as pessoas não têm uma renda de dinheiro, não têm conta bancária, o pessoal dava mesmo peixe seco, dava bode, E na verdade, cada um com a sua moeda. E na verdade só África. Agora eu queria aproveitar a nossa querida irmã Luzia. Dá né? 10% da casa, dá um quartinho, assim, um cubículo. Porque na verdade houve um equívoco dela, porque quem deu primeiro não foi Jacó, foi Abraão. Né? De tudo que entregava ofereceu a Melquisedeque, né? E alguém até diz, olha, ele estava cumprindo a lei, peraí, a lei ainda não existia, a lei de Moisés foi 400 anos depois, então ele não estava cumprindo a lei, porque Caim ele e deu... Abel entregaram suas ofertas para Deus, enfim. Quando ele deu o dízimo a Abraão, não é por causa da lei, não, porque a lei não existia ainda, foi 400 anos depois que foi dada a lei. Então, querida irmã, na verdade foi Abraão, e na verdade ele não dava dinheiro, ele dava tudo que ele tinha, de tudo que ele possuía. Por exemplo, eu trabalhei no interior do Amazonas e algumas vezes fui pastor durante 2 anos e algumas coisas que eu recebia, quer dizer, é um detalhe também porque eu tinha 21 anos, isso em 85, 36. Em 60 aí. Não, né? Na época que eu cheguei lá, eu lembro que eu e minha esposa, novinho, 22 anos, eu e ela, a gente se constrangia muito porque tinha aquela ideia no interior do Amazonas de que dízimo era do pastor. Então, todo mundo levava o dízimo para entregar ao pastor, estava no culto e o pessoal chegava com dízimo. E não era dinheiro, era peixe, era farinha, mandioca, tomate, tudo. Mas aqui, mesmo sendo isso, aquilo me constrangia. E eu tentei ensinar para a igreja, consegui com muita dificuldade, porque na ideia deles que dízimo é do pastor, para que alguém recebesse aquilo. E, claro, ia terminar vindo para mim, porque eu tinha necessidade que eu vivia realmente dependendo lá, mas que a igreja entendesse que o dízimo não é do pastor, é da igreja. E lá eu recebia. Era ofertas, era peixe, era frango. Então, a nossa irmã está certíssima. Dízimo não é somente dinheiro, é de que você tem. Mas é errado quando diz que é mas hoje em Jacó, dia, né? imagina, você está num culto, porque hoje também mudou, se organizou um pouco. A nossa sociedade está um pouco mais organizada. Imagine você... Temos aqui as salvas dos irmãos, dízimos e ofertas, aí entra o irmão com um boi no meio da igreja. Pastor, vim dar meu boi aqui. Por isso que a gente fala muito em dinheiro, porque é o que as pessoas trabalham e recebem hoje, pelo menos nos grandes Mas na centros. África hoje, eu saí ainda de lá agora há pouco, sendo peixe continua. seco. Voltei 2 anos lá para rever a igreja, e eu saí de lá com as pessoas entregando para mim como presente, lá em Maputo, Moçambique, entregando saco de mandioca, né, como presente no dia. Hoje ainda existe isso. Está respondido, né, irmão? E às vezes é cultural mesmo. Em alguns lugares continua, talvez no interior do Brasil ainda, deva ser assim. Só que hoje, nos grandes centros, a gente trabalha e recebe dinheiro. E é até mais fácil para a gente. Imagina você trazendo um boi, uma vaca até a igreja, aí não tem onde sentar, é complicado demais. Deixa eu vir agora para uma pergunta também interessante, postada aqui, deixa eu abrir aqui no site. E isso é uma coisa que muita gente está falando hoje, saiu também no Gospel hoje, de polícia prende o líder de quadrilha, olha isso, especializada em assaltar igrejas. Então o camarada sabia os momentos, onde acontecia, onde era tesouraria, os momentos de culto, por onde ia a oferta e tudo mais. Isso me suscita várias perguntas para a gente poder debater. Primeiro,
se acreditava, pelo menos antigamente, acho que até hoje existe isso de fato, um respeito com a igreja. As pessoas, até algumas pessoas que eu já conheci, que é ex-chefes de gangue, de que pichava a rua, falavam assim, a gente pichava tudo, menos igreja, porque a gente respeitava, sabia que era a casa do Senhor e tudo mais. Hoje não parece tanto, a gente vê muita igreja pichada, muita gente assaltando a igreja, temos aqui uma quadrilha especializada só nisso. O primeiro ponto que eu queria debater sobre isso é credibilidade da igreja. Vocês acham que mudou de algum jeito? Ou isso é uma questão normal? Por estar na mídia, agora as pessoas estão descobrindo que de fato existe oferta e tudo na igreja, que antes era uma coisa muito que não tinha na sabedoria popular. Sim. E aí tem gente oportunista de fato e vai lá e assalta. Eu creio que tem a ver também, primeiro, como você falou, né? O mundo mudou, divulgação, mídia, tudo muito mais exposto, né? Nós estamos numa vitrine. E aquele negócio também, eu acho que vai também a questão de falta de temor. Jesus falou até que nos últimos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor até se esfriaria de quase todos. Então tem esfriado o amor, a insensibilidade humana e a falta de temor e reverência a Deus. Basta ver até mesmo como os próprios traficantes no passado, eles quando eles respeitavam os moradores do local. Hoje dizem que a turma que está aí não tem escrúpulo. Eles roubam morador e não tem limites. E aí também vai um pouco daquilo que eu acho que a igreja foi perdendo um pouco, quando a igreja não respeita também. A igreja como nós que somos igreja, né? E dentro do templo do Senhor também, o templo feito por mãos humanas, onde nós nos juntamos como igreja para adorar. Quando não há aquele respeito, aquele temor ao Senhor, concessões são feitas, quando até quadrilhas também, assim como quadrilhas especializadas também, aí eu vou ser mais duro nisso, quadrilhas especializadas hoje em roubar a igreja, mas também tem quadrilhas especializadas em roubo dentro da igreja também. Uhum. Então, acaba que ladrão, aí vem aquele ditado, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Eu creio que a unção de Deus, ela deve ser respeitada ainda, mas isso é com o tempo, isso que é com a graça. Eu ainda sou daqueles do que Agostinho disse, prega o evangelho, se precisar, fale. Somos cartas vivas para serem lidas pelos homens. Então, o melhor sermão nosso, pastor, não tem que ser o nosso sermão de domingo à noite. Tem que ser nossa vida, nossa integridade, aquilo que nós falamos que vamos pagar, honrarmos, cada cheque dado de uma igreja não voltar, as coisas feitas com coerência, com os alvos corretos. Aí o André foi muito feliz, até nos bastidores, ele quando comentou sobre a questão, a igreja vai... É muito legal quando nós formamos um mutirão para construir uma casa. Aí está todo mundo envolvido agora, essa igreja está pagando para construir. Então, quando a igreja também começa a virar mais empresa do que propriamente uma instituição espiritual, aí acaba o temor, acaba a reverência. E aí o altar vai sendo corrompido. Vamos só para um rápido break, daqui a pouco a gente volta para abordar isso. E talvez uma outra pergunta que vai ser suscitada por causa desse tema, que é a seguinte: como de fato hoje temos muitas igrejas que já foram assaltadas e gangues e pessoal que é especializado nisso, e foi até esse aqui preso, muitas igrejas têm contratado segurança armada para ficar no seu ambiente de secretaria ou de tesouraria, aquela arma mesmo, colete à prova de balas, com uma arma aqui do lado, por causa da segurança, de assaltos e tudo mais. E o que vocês acham sobre tudo isso? Sobre ter segurança, gente armada dentro da igreja? Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Terceiro bloco do Antenados na Geral ao vivo, estamos falando nesse bloco especificamente sobre gangues especializadas em assaltar igrejas, e um dos chefes foi preso. A gente falou um pouco sobre credibilidade da igreja. Às vezes se atribui esse negócio, o pessoal quer roubar a igreja e pichar porque perdeu a credibilidade. Só que também tocamos no ponto, eu não concordo com esse ponto, eu concordo mais com o ponto que as pessoas estão mais más. Né? Porque o mesmo cara que roubou a igreja, ele rouba a mãe, ele rouba o tio, ele não tem escrúpulos mesmo. E isso leva também a outra pergunta, que é a seguinte: o que vocês acham? Algumas igrejas já têm feito isso, contratado seguranças armados para estar no ambiente por causa de assaltos. Já pensou, todo mundo tem um assalto, poxa, vamos botar uma segurança armada aqui, com colete, um camburão, um carro forte, sei lá, alguma coisa para assustar, por causa do roubo. O que vocês acham disso? Pode assustar um pouco mesmo? Imagina, o membro vai lá dar seu dízimo um dia, fora de culto, na secretaria, tem um cara lá de colete à prova de balas na igreja. Eu vou dizer uma coisa, eu acho que eu vou usar aquela frase que existe aí, né, dessa água, que eu nunca vou beber dessa água porque é complicado, né? Por exemplo, lá na igreja, há 2 semanas atrás, um membro da igreja que trabalha com alarmes,
Ele chegou e disse, pastor, eu quero colocar um alarme aqui na igreja. Eu já tinha pensado nisso. A igreja está ali, não tem ninguém, à noite, quem quiser entrar, entra ladrão. Que ele não, hoje, o ladrão não quer saber se a igreja, aquela coisa toda, né? A gente tem comentado. Eu até naquela pergunta, André, eu até comentei aqui, de que sempre houve roubo às igrejas, sempre as pessoas. Só que as igrejas hoje estão tão expostas e a mídia é tão forte que as notícias aparecem. Antes não tinha um gospel, um site para falar para todo mundo, hoje tem, vamos dizer assim. Aparece, né? Os erros da igreja, dos pastores, as evidências que vão ficar um pouco camufladas, e isso dificulta. Agora, por exemplo, lá na igreja, eu não vou ser ingênuo de dizer que eu não vou colocar, nesse caso, eu coloquei lá alarme. Tem um alarme. Câmeras de segurança. Coloquei na igreja lá. O senhor vai guardar sim, só que eu sou daquele que pensa o seguinte: Deus só vai fazer aquilo que eu não puder fazer. Tudo que eu puder fazer como ser humano, Deus só vai agir no momento que eu não tenho mais o que fazer. Eu não posso dizer, Deus guarda, e eu fui ingênuo de não querer cuidar da igreja, zelar da igreja. Então lá nós temos, por enquanto, nós estamos lá, a câmerazinha que está lá, nós temos lá um alarme que tem aqui, quando a gente tem que dispara para tal, eu vou cuidar. E essa resposta de armado, sabe, André, hoje, nesse momento eu diria que não, mas não sei. Para a sua circunstância, o senhor está falando. A atual circunstância, mas não. O senhor acha, mas não condeno em outras igrejas já é plausível? Eu não condeno quem possa fazer, porque as coisas estão complicadas. Os dias são Talvez dependa do patrimônio da igreja. Exatamente. Eu não sou de ficar espiritualizando as coisas, tudo, mas primeiro que a gente sabe que existe um Deus que é soberano e que nada acontece se não for da permissão dele. Sim. Certo? Mas eu particularmente, eu acredito que a igreja, como nós estamos falando aqui... E lembrando que permissão não é vontade. Né? Exatamente, de instituição e de organização, de organismo, como igreja orgânica. Primeiro, vamos diferenciar as coisas. Uma igreja que está muito aparada, com luxo, com riqueza, está suscitando no coração de pessoas que estão no mundo, né, de alguma forma, vivem essa vida, a possibilidade de ser assaltada. Isso é um ponto. Tá, agora, deixa eu só adicionar nesse ponto, só que eu acho interessante nisso. Eu estava vendo também, cara, o perfil das igrejas. Embora são igrejas que têm nome, pelo menos dessa quadrilha. A gente falou especializado em roubar a igreja, mas era roubar uma igreja em específico, que hoje está muito forte. Eu vou falar a Igreja Mundial, que muita gente pode falar que tem nome, mas quando você entra na Igreja Mundial, eu acho que hoje das igrejas, ela é a mais simples, sim, humilde, sem luxo que existe. Chega lá, às vezes não tem nem cadeira. Então porque a gente está falando um pouco de luxo, só para você se contraponto. Não, tudo bem, mas vamos lá. Mas olha só, mas os caras não são bobos. Eles não estão preocupados com o banco, com a cadeira simples, que não vai dar conforto. Com as ofertas, claro. Eles estão preocupados com a arrecadação que é feita em cima de um povo que, na sua maioria, é povão. Então, é muito, ainda que seja pouco de muitos, como um grande líder aí falou. O valor é alto, claro. Não vou pegar então, é melhor pegar muito de poucos, aliás, pegar muito de pouco de um montão, que eu consegui pegar muito de poucos, que têm esclarecimento e não são manipulados. Não estou dizendo que todas as pessoas são manipuladas, com todo respeito. Agora, vamos lá. A igreja, se ela se relaciona com a comunidade na qual ela está inserida, se ela tem um estilo simples de ser, a vida de Jesus que nos ensina a ser simples, dificilmente, aí tenho permissão. Alguma coisa sempre Deus quer nos ensinar. Eu posso sair daqui domingo a uma lojinha, ser assaltada, levar a nossa única caixa de som que tem. Deus, de alguma forma, permitiu e quer me ensinar alguma coisa. Então, vou ter que rever. Talvez eu esteja sendo radical. Agora, eu particularmente, não. Eu vou até antecipar aqui a mesma coisa. Pastor que anda armado, pastor que anda de carro blindado. Meu irmão, sinceramente, isso aí vai ser... É questionável isso, porque você ensinar que existe um Deus soberano, que os anjos acampam ao redor, e você tem que andar de carro armado, blindado. Eu andava no Morro do Fubá, quando os bandidos nos viam subir, eles botavam a arma para trás e pediam oração. Então... Entendi, mas professor, agora deixa eu falar um pouco sobre isso, porque também... E conheço vários, mas eu entendo muito bem o que o senhor está falando. Mas, porém, o senhor tem porta na sua casa. O senhor tranca de noite. Aí que tá, André. Oi? Então, assim, então eu vou te dar um testemunho. É aquilo que eu estou falando assim, ó. Qual é a diferença, às vezes, a gente botar grades e alarmes na nossa casa e trancar a porta? E, às vezes, ou a gente fala, pastor de carro blindado. Sabe por quê, às vezes? Não, porque eu falo o seguinte, a gente pensa que a igreja luta só com questões... Vamos lá, vou falar o nome de um pastor que anda de carro blindado e todo mundo sabe por quê e é totalmente normal. O pastor Silas Malafaia. Tem um monte de ativista gay querendo explodir e matar ele.
Ele tem que andar de carro blindado. Eu acho que ele tem, que se não andar, fala, pastor, o senhor tem que andar. Por quê? Porque quando a gente mexe com principados e potestades, é aquilo que eu falo, é permissão de Deus? Tudo é permissão de Deus. Agora, é vontade de Deus? Mas, André, Jesus, o Filho de Deus, andou aqui, e quando as pessoas vinham para matá-lo, Jesus saía no meio deles, não havia chegado a hora. Mas não mataram ele? Mas houve um momento específico, um propósito. Ninguém morre de véspera. Mas Jesus... Eu tô falando que a gente tem que andar no meio do Eu já estou debatendo já, né? tiroteio. Mas Jesus já morreu pela gente na cruz, não precisa nenhum pastor mais morrer pela igreja O que acontece, né? Não, mas se morrer, Jesus já cumpriu o morreu. ministério. Vamos utilizar as duas coisas. Alguns momentos, Jesus, como Deus... Pedro foi para cima do cara. Então, Pedro, quando usou força, Jesus falou, olha, ele era guarda-costa. se fosse dessa forma, eu acionava os anjos. O que Jesus fazia? Simplesmente, ele desaparecia no meio do povo. É o que ele tinha como Deus, porque em algum momento que ele sentia, que eles procuravam Jesus, por algum momento Jesus desaparecia. Não viam Jesus e tal. Isso era a maneira como Jesus tinha para... Agora, aí vem um outro debate, pastor, que aí Jesus veio como homem também, né? Exatamente. Ele fazia os milagres sob o poder do Espírito Santo. Eu acho que o tempo depende do tempo, da época, do Mas contexto. Deus não é o mesmo ontem, hoje? Do contexto. O mesmo Deus que livrava Jesus não vai livrar o servo dele, está fazendo a obra, sendo fiel? Tem uma parte. Eu acredito, primeiro, tem um pouco de tudo. Primeiro, aquilo que nós estávamos falando aqui. O mundo piorou. Eu estou falando de contexto social, não estou espiritualizando tudo, não. O mundo piorou. Hoje é fato. Quando nós falávamos de falta de temor, porque hoje, eu citei até aquele exemplo do traficante, que hoje não respeita mais o morador. Então, o mundo piorou, as ações são mais agressivas, aquilo que o senhor falou, a igreja está mais exposta, hoje nós temos a mídia, e também, por um lado, o pecado está invadindo a igreja de várias maneiras. Antigamente, você tinha que tirar uma pessoa desviada do mundo. Hoje eu digo que o maior número de desviados está dentro da igreja. Quase todas as mensagens são de conselho, porque as pessoas mudaram de religião sem mudar de vida. Agora, ponto. Jesus foi muito claro ao ele falar assim, nós temos que crer, claro, a nossa dependência, a nossa base não é essa segurança humana. Claro que não. Agora, o que nós temos que entender também, que hoje, Jesus foi muito claro a falar, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mundo. Então, nós temos que estar em todo tempo atentos que nós somos pessoas que estamos inseridos dentro de um contexto. Confiamos em Deus, uns confiam em carros blindados, em armas e outros, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus, mas não significa aquilo que aconteceu com a filha de Jairo, que eu citei o exemplo, que aquilo que cabe a nós, humanamente falando, nós não vamos fazer. O Paulo teve um momento que cercaram ele numa cidade para matar, porque ele mexeu com o principado, como o André falou, ele expulsou o demônio daquela menina e tentaram matar ele, tiveram que tirar Paulo escondido. Entendeu? Tiveram que tirar ele escondido, que foi, na verdade, uma circunstância de segurança. Usou recursos humanos? Porque eu estou falando o seguinte... Vamos lá. Deixa eu levantar uma coisa. Eu acho até que... A gente está falando de... Teve que sofrer. Senão ele sairia exposto na frente de todo mundo. Não, mas a questão também, a gente pega, por exemplo... Vamos ver contexto e entender como são as coisas. A gente pega esse versículo de carros, cavalos e tudo, mas eu farei menção no nome do Senhor. Beleza. E eu vejo o exército de Israel em várias batalhas, às vezes perdendo, às vezes ganhando, e claro, tendo a bênção do Senhor sempre ganhando. Porém, eles não iam lutar de corpo nu, não. Eles iam de espada, eles iam de escudo, eles iam de carro, iam de cavalo. Armadura. Porque eles lutavam e faziam o seu máximo, Jesus falou, já que vocês estão fazendo o máximo, estão se segurando, se protegeram o máximo e não estão conseguindo segurar as investidas, aí eu vou entrar. É nessa circunstância que eu estou falando. Qual é o máximo? E o pastor falou, qual é o máximo que eu posso fazer? Se estão me ameaçando de morte, dizendo que vão dar tiro, não sei o quê. Então eu vou botar um carro blindado, vou andar com uma segurança. Agora, se o cara quiser me matar, não é carro blindado, não é segurança que vai me livrar. Aí entra o Senhor. Exatamente. Agora, eu estou recebendo nessa aqui... Enfim, a gente vai à igreja, o pessoal às vezes vem em mídia, poxa, está pedindo oferta, vai levantar muita oferta, que às vezes não é culpa dele. Qual é a igreja que não pede oferta? Só que ele está na televisão, aparece na televisão. André, vou matar. Não, eu só estou Se ele não tivesse dinheiro para ter um carro importado blindado, ele se protegeria como? Mas, pastor, por que querem matar ele? Meu irmão, o poder da vida e da morte está na mão do Senhor. Exatamente. Então, se ele não tivesse o recurso que ele tem para gerar toda essa questão de pastor bem-sucedido, milionário, com jatinho, com isso, com aquilo, que aí depõe... Não, mas jatinho já não é segurança, estou falando de questão de segurança, pastor. Mas aí, André, eu acho também, pastor Cláudio... O que eu estou falando é o seguinte, imagina um exército de Israel... blindado, se tiver que explodir, vai blindado com tudo. Exatamente. Não tem isso. Exatamente. Isso é uma incoerência. Não, mas eu estou falando o seguinte, Deus. se for matar, não é o blindado que vai segurar. Então por que a gente está falando de blindado? Então blindado não tem... é aquilo. É mais um jeito. Se o cara quiser matar, é aí o controle de Deus. Agora, por que a gente fala quando a pessoa usa blindado?
E aí, quando veio um papa de blindado, todo mundo, tá vendo que cara humilde, conversa com as pessoas. Tinha mais de 300 pessoas de O que o André está falando é que, na verdade, é o que nós falamos no início. Na verdade, a nossa base, nosso fundamento, não tem que ser o carro de segurança. Agora, cada pastor tem um nível de abrangência, um nível de alcance, um nível de influência. Por exemplo, às vezes tem gente que critica muito e eu falo assim, gente, eu não posso querer comparar a minha vida e o meu poder de influência, onde a minha voz alcança, com aquilo que o pastor Silas Malafaia está fazendo, com aquilo que o pastor Samuel faz. Então, assim, é lógico que eles vão ser muito mais perseguidos, vão ter muito mais armadilhas, articulações contra a vida deles, do que a minha. Agora, que eu volto a falar, se Deus não é com a vida deles e o tempo deles não acabou, pode botar 20 segurança, 30 segurança, carro blindado. Exatamente. A fé deles se sustenta que é Deus que me segura. Agora, isso não inibe que cada um tem que fazer tudo, o máximo, que você falou, o máximo que está ao alcance de cada um. Porque senão já era, entendeu? Vamos para o rápido break, esse debate está bom demais. Dá para a gente fechar tudo e falar, o tema agora é carro blindado aqui, não, tô brincando. Vamos para o rápido break. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. O Antenados volta já já. Tá bom, debate demais. Eu vou ligar a câmera aqui, eu sempre falo isso. Durante o intervalo, o debate é mais acalorado ainda. Antes da gente falar um pouco sobre o nosso tema, deixa aí com o Jorge, de Campo Grande, no Rio de Janeiro, que está na linha. Tudo bem, Jorge? Pastor Jorge. Tudo bem, meu pastor? Tudo bem, André. A paz de Deus para todos, né? A paz, meu pastor. Qual é a sua pergunta? Eu não quero perguntar, eu quero falar sobre a proteção de Deus. Eu estou militando na obra há 35 anos. E trabalhei muito com libertação. E já tentaram me fechar, matar umas 5 ou 6 vezes. Mas o anjo do Senhor me guardou. E quem morreu foi quem tentou me matar. Amém. Eu não acredito nesse negócio de proteção de carro blindado, essas coisas não. Deus é poder. Mudou só o sistema, mudou tudo aí, mas Jesus não mudou não. Tá certo. Tá. Obrigado, pastor Jorge. E respeitamos, é aquilo mesmo, cada um tem o seu jeito de ver as situações, um pouco daquilo que a gente está falando, da abrangência. E ninguém aqui não está dizendo que Deus não é poder e que Ele não protege. Só estamos falando do limite que nós podemos alcançar. Respeito o pastor, acho que é interessante do ponto de vista do pastor Cláudio, né, a posição dele. E claro que se ele puder manter a fé dele e manter. Agora, por exemplo, eu teria alguma dificuldade. Por exemplo, eu tenho um caso de pessoas, já passei por isso, aí eu vou tentar levar para o outro lado. Agora mesmo estou tratando uma pessoa que, por causa de umas irmãs, a pessoa está doente, uma doença muito pesada, uma senhora de idade, e porque apareceu 2 ou 3 irmãs tendo visão que viu coisa maligna na vida dela, que é maligno, que é coisa parecida, o que acontece? Ela disse agora que ela não vai se tratar, que ela só vai agora, só Jesus, ela vai morrer com aquela doença, mas ela não vai se tratar porque é coisa maligna. E que só alguém indo lá orar. Então já foi, pastores passaram uma semana fazendo campanha em montanha e fazendo jejum, agora pouco, eu estou falando de coisas atuais, tá? Como eu não estou citando o nome e tal. Então, aí tem pastor fazendo campanha, a pessoa está com uma doença severa, não quer ir ao médico, porque diz que Jesus vai ter que curar ela, e ela vai ter mais 2 ou 3 meses, que poderia até ter 4, 5 anos, se tratasse. Porque os pastores que disseram para ela que viu uma visão, aí foram lá, já fizeram campanha de jejum, 10 dias, foram embora, e ela continua doente, certo? E vai morrer com essa doença, os filhos estão... Aí, os filhos hoje estão até começando a ter dificuldade de entender a religião, porque a mãe é uma crente, mas não quer saber de procurar médico, e já fizeram campanha, ela disse que não vai morrer com aquela doença, mas não vai procurar o médico porque não tem jeito. Aí, pastor, eu estou só colocando a situação, né? E, por exemplo, claro, hoje eu não posso dizer que eu preciso disso porque eu não tenho evidência, a igreja, eu tenho cuidado do tamanho que eu tenho como igreja, lá na igreja que eu estou, colocando uma câmera, aquela coisa todinha. Mas eu não gostaria que as pessoas olhassem para mim, se amanhã Deus permitisse que eu viesse pegar um tiro, e não quer dizer, estivesse na rua, alguém me matasse, e eu ia deixar de amar Deus, porque fiquei ali, não, permaneceria. Mas eu poderia estar fazendo com que pessoas que olhassem para mim, dissessem, aí, o pastor pegou um tiro, morreu, cadê Deus? Deus não cuidou dele? Pastor, deixa eu fazer uma observação. É bem fatalista. Eu teria que passar para minha família e mostrar para minha família que eu sou cuidadoso, eu creio em Deus,
mesmo que alguém me mate, mas eu permaneça a minha fé, mas eu tenho os cuidados pessoais em relação à minha vida, mesmo sabendo que Deus, eu não preciso daquilo, mas nós somos seres humanos, as pessoas estão aqui na Terra, nós temos que ser realistas nas coisas que acontecem, como testemunha perante, porque se eu começar, viu, pastor, se eu começar a pregar, eu não estou lhe condenando, eu estou apenas nos contrapondo aqui o seu posicionamento. Se eu começar a pregar exatamente isso, não, meu irmão, não precisa ir médico, não tome mais remédio. Mas eu não estou falando de médico, mas pelo amor de Deus, eu estou tentando ir mais à frente. Não estou levando a esse extremo. Pastor, numa posição eu estou... com relação a carro blindado, vamos para carro jatinho, blindado. Riqueza, império, não, mas aí jatinho, riqueza já é outra coisa. Deixa eu falar só algo aqui. Vamos só dividir? Sim. Nesse, como eu falei, a gente debateu um pouco isso no intervalo, porque pode parecer a mesma coisa para as pessoas. Embora, eu tenho uma visão diferente no sentido seguinte. Carro blindado, para uns, pode ser luxo. Para outros, é questão de segurança. Não necessariamente é luxo. O cara pode ter um Uno e blindar ele. Ponto. Sim. É um carro blindado. É luxuoso, não, mas é blindado por quê? Por causa de segurança. Então, às vezes, transporte jatinho também ele pode se enquadrar em dois. Pode se enquadrar como luxo, muito bem, mas em outro caso pode se enquadrar como um transporte. Mais trabalho, então, como você falou. Mas eu acho que... Mas enfim, acho que jatinho... Agora, a gente está querendo deixa eu fazer só uma observação. Que é justificável, porque não é só de questão de jatinho. São outras questões, mansões, apartamentos caríssimos. Isso. E as pessoas, por conta disso, perdem a credibilidade, porque a igreja perdeu sim. É questão de discipulado, como o pastor mencionou aqui, é mudança de religião, há uma superficialidade. Aí me ocorreu um pensamento aqui. Assim como o tráfico infiltrava pessoas nas Forças Armadas para aprender a utilizar armas e fortalecer o tráfico, quantas pessoas podem estar dentro das igrejas se fingindo de irmão, glória a Deus, aleluia, para conhecer qual é a demanda, quem é que trabalha, onde é que o dinheiro fica guardado. Essa quadrilha deve ser isso, exatamente isso. Então, veja bem, mas por conta de quê? Isso é bom ter Cadê segurança? o discernimento? Está entendendo? Porque há uma superficialidade muito grande. E às vezes Deus permite, porque a palavra diz que o juízo vai começar pela igreja. Deixa eu só fazer uma observação. A gente precisa rever muitas coisas. Pastor Cláudio, a minha preocupação no seu posicionamento é só uma coisa só. É o fato de que vai ficar parecendo que quem não tem fé em Deus passa a usar um carro, passa a usar carro blindado. Essa é a minha preocupação. A pessoa só passa a usar o carro blindado porque não confia que Deus pode guardar. Aí eu tenho uma dificuldade, aí é problemático. Irmão, mas é Deixa eu fazer uma observação sobre uma pessoa que nós citamos aqui e traçar uma ponte para um texto bíblico, né? Porque às vezes na verdade, nós achamos que todo milagre tem uma independência de Deus nesse milagre. Mas Deus sempre trabalhou com a sinergia, humano e o divino. A Bíblia é um livro espiritual, ao mesmo tempo divino, ao mesmo tempo humano, escrito por homens falhos. E assim foi Jesus, né? O Deus que se fez homem. Então, o que acontece? Primeiro, pastor Silas Malafaia, que foi a pessoa em questão. Eu vou falar sobre minha responsabilidade disso. Ele está num nível, né, que, primeiro, para ele manter o trabalho que ele mantém... Não estou espiritualizando. Para ele manter o trabalho que ele mantém, para ele conseguir manter o número de funcionários que ele tem. Eu conheço, eu tenho pastores amigos meus e dizem que ele é rigoroso, super rigoroso até com pagamentos. As pessoas recebem pontual, uma pessoa séria, com impostos, com tudo. Então, o que acontece? O nível de abrangência. Primeiro, as ofertas que ele recebe para manutenção do programa não são ofertas de R$1.000, R$5.000. Tem gente que ali... Um milhão. Porque senão ele não estaria... E, na verdade, Deus é na vida dele. Agora, justamente Deus é na vida dele para o colocar onde o colocou. Porque também, se a pessoa não vê também nele credibilidade, respaldo, estabilidade, ninguém vai ofertar R$1 milhão num pastor, não vai ofertar R$1 milhão na minha vida. Talvez daqui a 10 anos, 5 anos, dependendo do que Deus faça, da trilha que eu conduzo agora. Hoje, ele é uma pessoa, e onde ele mexe, consegue, em programas seculares, influenciar, falar, se ele não tivesse o aparato que ele tem em volta, já teriam acabado com ele, já teriam exterminado com ele. Porque, na verdade, sabe que ele tem um departamento jurídico forte, ele tem respaldo, ele tem segurança, porque senão também Deus fala assim, espera aí, eu vou fazer minha parte. Ainda que acabe com toda a sua segurança, eu estou na tua vida agora. E a hora que acabar a tua vida, o meu fôlego, eu tirar o fôlego, acabou agora. Sou eu que sustento. Agora, quer ver um exemplo que eu queria registrar, muito importante? As bodas de Caná. O primeiro milagre que Jesus fez. Ele chega ali, acaba o vinho, ele fala o seguinte, ó, tinham 6 talhas. Ele fala assim, olha, peguem essas 6 talhas e enchem de água. Né? Cada talha cabia de 8 a 120 litros de água. 6 talhas daria de 480
a 720 litros de água, as 6 talhas. Detalhe, não tinha torneira. Tinha que ir lá fora pegar no poço. Né? E eu estive ano passado lá em Caná da Galileia, eu vi talhas de pedra. Isso me surpreendeu. Ainda eram mais pesadas, carregando cada uma de 80 a 120 litros de água. Então eu costumo dizer, para Jesus fazer o milagre, né, nós temos que fazer a nossa parte. Deu muito trabalho para aqueles homens. Eles terem que ir lá fora, encher aquelas 6 talhas de água, carregar nas costas, né, 720 litros de água e colocar e está aqui para o milagre. Ele não poderia ter feito encher já uma talha vazia e já feito, ele poderia ter feito, mas olha, vocês não têm um vinho, a água vocês têm. Então vocês vão pegar a água, agora o sobrenatural é comigo. Então isso deu muito trabalho para ele. Então eu creio que Jesus ainda opera isso. Ele fala, olha, eu vou fazer um milagre, agora faça a tua parte. Eu lembro de uma ilustração muito interessante, que é longa, mas tem que fazer um resumo absurdo, de um homem que tinha uma enchente na cidade. Né? E você já deve ter ouvido. E de repente começou todo mundo a sair da cidade, o rio foi enchendo e cada vez tomando parte, e ele ficou lá, todo mundo, vambora, Zé, vambora. Não, Deus vai me livrar. Ou não, o Senhor é fiel, ele vai me livrar. Aí veio uma pessoa, já veio o corpo de bombeiro com barco, não, Deus vai me livrar. Daí a pouco vieram helicóptero, jogaram uma escada, não, sobe logo, não tem mais. Deus vai me livrar, ele é fiel, ele não vai me abandonar. E aí quando ele chega lá no céu, ele fala, Senhor, ele morreu afogado lá, ele falou, Senhor, tantos anos te servindo, fiel, preguei do teu poder, da tua fidelidade, falei para todo mundo que o Senhor iria me livrar no último minuto, o Senhor me deixou, sabe, e eu fui envergonhado, está lá agora, minha família foi envergonhada. Ele falou, filho, eu movi céus e terra para te salvar, fiz milagres, mandei 2 barcos, mandei helicóptero, tu não fez a sua parte. Entendeu? Então eu creio que Deus faz um milagre, mas nós precisamos fazer a nossa. Da mesma forma, Jesus tremeu o templo, para que Paulo e Silas, quando estavam louvando, tremeu e abriu. Jonas foi parar no ventre de um grande peixe e Deus o levou pela sua soberania a cumprir o seu propósito. Gideão com 300, não precisava de 22 mil, apenas 300, derrotou. Soberania. Agora, não quer dizer que a gente tem que ficar usando, nós não temos que adequar a Bíblia às pessoas ou ao contexto delas, porque projeção, crescimento pessoal, capacidade de abrangência, não significa aprovação de Deus não, meu irmão. A gente precisa separar as coisas. Porque muita gente ficou famoso, muita gente fez gente ficar impressionado, e nós vimos depois o quê? Não, e isso foi credibilidade. Agora, e eu Deus tem um chamado específico para cada um, seja fiel ao teu chamado. Exatamente. Você vai congregar, vai ter 30, 100, 150 ovelhas, seja fiel com as 150 ovelhas que Deus te deu. Agora, às vezes você quer ter além, pela tua vaidade natural. Perfeito. Não, aí sim. E agora, aí, meu irmão, você vai sofrer as consequências. Exatamente. Agora, como nós... E aí tem o que nós falamos aqui, pastor Cláudio? Nem Deus tá no pastores negócio. Que nós mencionamos aqui não nem são pastores Deus de tá 150 pessoas. São pastores de 150 mil pessoas. Então tem a credibilidade para isso. André, eu não creio nisso. Vamos para o rápido intervalo. Já acabou o programa. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau.